respeito! Presta vida pra você. Vamos também, a gente é uma grande família. A gente é uma grande família de luz e amor. Estamos juntos com a floresta inteira, com a floresta inteira. Viva o aquífero! Viva o aquífero Alter do Chão! Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual. Abrimos com cenas emocionantes, né? Dos 4 integrantes lá, brigadistas, presos injustamente, acusados de provocar incêndio na floresta, o que é um absurdo. A polícia lá misturou truculência com faltas de provas. Ainda bem que o governador do Pará tirou fora, sacou fora o delegado que autorizou essa prisão dos 4. Esse caso é um absurdo total. É já legado do Vaza Jato. Legado total do Vaza Jato. Nós vamos falar mais sobre isso, porque aquela deputada Carla Zambelli foi para Berlim para criticar, para acusar gente como esses 4 que trabalham em prol da floresta e não são inimigos da floresta. Lembrando que hoje é o Dia Internacional dos Defensores dos Direitos da Mulher. E é bom que a gente lembre sempre, porque os direitos da mulher, muitas vezes, ou em maioria das vezes, não é respeitado, tá? Vamos saudar o pessoal que acompanha o papo pela TV Quirimurê, da Rede da Cidadania de Salvador, o pessoal da TV Comunitária que vai ao ar pela NET Rio e Canal 6, pessoal que acompanha da TV Comunitária Cidade Livre em Brasília, a turma de Pernambuco que nos assiste pela TV Capibaribe, Canal 7 da NET, e o povo de Maceió, que nos vê através do canal 12, canal comunitário 12 da NET, tá? Vocês podem participar, como sempre, 11-992-03-0506, ok? Vamos lá. Tem gente ligando aqui, mas desconfio, é gente que não sabe que eu tenho o programa essa hora ao vivo. Acontece muito isso. O TRF4 julgou Lula como inimigo. Esse é o título do texto que o Cristiano Zanin Martins, responsável pela defesa do presidente, escreveu hoje na Folha de São Paulo. Ele acusa o Tribunal Federal de montar uma praça de guerra em Porto Alegre. Gente, eu não tinha visto. Eu só vi agora que, ilustrando, no seu texto, ele coloca um vídeo. Montaram uma praça de guerra em frente ao tribunal. Tropas de choque, aquele tipo caveirão passando, tudo para julgar. É inacreditável. Só tinham juízes ali, não tinha público, não tinha nada. É uma demonstração sei lá, sabe, uma coisa absurda. Ele falou assim, a estética bélica era necessária para deixar claro que o tribunal iria julgar o inimigo. É verdade, criaram um clima, vamos julgar o inimigo, então monta aquele cenário todo bélico. Esse julgamento, segundo o Zanin, parece jamais ter tido a intenção de revisar uma sentença injusta, mas sim de reagir contra a decisão da Suprema Corte e a liberdade de Lula. Diz ainda aqui, questões técnicas que foram desconsideradas reforçaram a percepção de que o processo foi usado para reafirmar a Lava Jato. Segundo o painel da Folha, os ministros do Supremo, que o TRF4 errou na mão. E errou mesmo, todo mundo sabe disso, menos eles, né? Foi uma coisa, esse julgamento, aumentar a pena, inclusive, criar essa coisa em torno do tribunal, tudo isso são provas de que tratam o Lula realmente, tem razão o Zanin, como inimigo, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui. Falando em presidente Lula, vai ter um mutirão Lula livre nesse fim de semana por todo o Brasil. Shows, debates, painéis, coleta de assinaturas para pedir anulação dos processos. O Comitê Lula Livre publicou um vídeo sobre a proposta da mutirão. Vamos ver e ouvir os detalhes, depois eu passo o endereço para saber onde vai ter a manifestação. Vamos ao vídeo. O recado é claro.
A campanha continua e tem mutirão sábado e domingo. E nós precisamos estar organizados em cada comitê, via WhatsApp, em cada cidade, em cada bairro, para possibilitar a nossa conversa com a população, para explicar o que está acontecendo com o Brasil, com a supressão dos nossos direitos. Só assim nós vamos ter muito mais liberdade e muito mais direitos. A Comissão de Mobilização dos Comitês Lula Livre do PT de São Bernardo, por exemplo, já se reuniu para organizar o próximo mutirão. No mutirão, vamos distribuir um jornal com um manifesto de 14 personalidades brasileiras que exigem do STF a anulação dos julgamentos de Lula. Não perca o 7º mutirão Lula Livre no fim de semana de 30 de novembro e 1º de dezembro. Você pode saber mais detalhes entrando lulalivre.org.br. Aí você fica sabendo onde vai haver manifestação na sua cidade, ok? Vamos lá, vamos em frente. Você pode participar, eu já falei, né? Como sempre, no 11992-030506, que a gente bate aquele papo de sempre, que é legal, vocês fazem um programa comigo. Antes de dar voz a vocês, vou dar voz vamos ouvir um grande mestre que morreu aos 72 anos, em 30 de novembro de 1980, nasceu em outubro de 1908. Estou falando de Angenor de Oliveira, queridíssimo Cartola. Cartola tinha gravado só um disco em 1974, foi descoberto lavando carros, veja você, pelo grande e saudoso Sérgio Porto. E aí, a obra dele, que já era sensacional, explodiu, foi gravado por muita gente. E é um ícone do samba, assim como Nelson Cavaquinho, Zé Cash e tal. Frequentei muito o restaurante que ele tinha com a mulher, Dona Zica, era o Zicartola, na Rua da Carioca, lá no Rio de Janeiro, tá? Vamos falar um pouco de futebol, porque o bicho está pegando para alguns, né? Menos para o Flamengo, evidentemente. Mas para a maioria dos times brasileiros, também para o Atlético Paranaense nada também, porque ganhou a Copa do Brasil, já está na Libertadores. Mas Palmeiras e Santos estão brigando pelo segundo lugar, porque tem mais grana envolvida. Quem chegar em segundo leva um prêmio maior de quem chegar em terceiro. E os dois perderam ontem. Vamos aqui aos resultados dos jogos de ontem. Na tela, Fluminense 1, Palmeiras 0. Depois eu vou falar desse jogo, é uma vergonha. Saiu duas vezes o Fluminense. Eu acho que pela nossa tela, o Fluminense ganhou de 2-0 o Palmeiras. Porque está 1-0, está 1-0. Eu quero dizer, Fortaleza 2, Santos 1, que não está aí. São Paulo 1, Vasco 0. E Cruzeiro, que vergonha, 0, CSA 1. O negócio é o seguinte. A desculpa do Palmeiras é uma desculpa esfarrapada, sem vergonha, que poupou a maior parte dos jogadores para o jogo do fim de semana contra o Flamengo. Olha, um time que está disputando o segundo lugar, vai ao Maracanã e poupa seus jogadores. Por quê? Tem ganhado o Flamengo? Por quê? Então não quer o segundo lugar, não é? A sorte do Palmeiras, e também a sorte do Santos, é que o Palmeiras perdeu. É que o Santos, que está ali pau a pau, tem o mesmo número de pontos, só ganhando o número de vitória, perdeu em Fortaleza. Mas para um jogo excelente, eu vi o jogo. Excelente jogo, time muito bem montado pelo Rogério Ceni, e o Santos, no último minuto, já tinha passado até o tempo, o Sanches bateu um pênalti na trave. Mas não entendi essa do Palmeiras. São Paulo jogando quase nada, pedrinha, 1, Vasco 0, e o Cruzeiro, vergonhosamente, perdendo lá no Mineirão, a torcida violenta, indignada, tacou fogo, quebrou cadeira, xingou todo mundo e tal. Diante desse quadro todo aqui das últimas semanas, olha o que aconteceu. Abel Braga, técnico do Cruzeiro, saiu. Acho que não conseguia fazer mais nada com o time. O Adilson Batista, que tinha sido mandado embora depois da derrota do Ceará para o Flamengo, eles queriam o quê? Que o Ceará ganhasse o Flamengo no Maracanã? Assumiu o lugar do Abel Braga esta manhã. O Adilson já foi técnico do Cruzeiro algumas vezes. É o 4º treinador do Cruzeiro esse ano, veja você. Muito bem. Os outros treinadores do Cruzeiro foram Mano Menezes, Rogério Ceni e Abel Braga, lá do Cruzeiro esse ano. O Abel, você está vendo na tela o técnico do Cruzeiro. Já vou falar do Arsenal, do meu time. Já eu falo. Antes nós vimos o Argel Fuchs, aquele zagueiro violento, que era o técnico do CSA, que venceu do Cruzeiro. Vejam vocês, o Argel Fuchs dirigiu o CSA ontem,
ganhando no Cruzeiro e mantendo algumas chances de continuar na Série A. Difícil, mas mantém. Não é que de noite ele foi embora do CSA e foi para o Ceará, que está ameaçado de rebaixamento, no lugar do Adilson, que tinha sido demitido, e o Adilson foi para o lugar do Abel? Não é de maluco. Esse é o retrato fiel do futebol brasileiro. O Arsenal, meu time, que apareceu a foto dele aí, demitiu o Unai Emery, que é só fez atrapalhada, o time não ganha 7 jogos, está péssimo no campeonato inglês e perdeu de virada ontem pro Eintracht Frankfurt na Liga Europa. Esse aí é aquela hora. Tem hora que tem que mandar o técnico embora mesmo. No caso desse do Arsenal era essa. Quem vai dirigir o time agora é o Ludwig, que foi jogador famoso do Arsenal, é o técnico interino. Vamos às enquetes. Vamos ver o que vocês acham. O Argel Fuchs agiu com ética ao deixar o virtualmente rebaixado CSA para tentar evitar a queda no Ceará? Vamos lá. Nosso pessoal acha o quê? Não. Quer dizer, ele... Mas daí eu dizia, agiu com ética? Não, 82% contrário. Concordo com eles. Enquete no Cruzeiro. O Cruzeiro está certo em demitir Abel Braga e entregar a Adilson Batista a missão de salvar o time da inédita queda no Brasileirão? Não. É tudo não hoje. 70%. Agora vamos a uma terceira enquete. Se não houver vitória em casa sobre o já campeão Flamengo, será o fim da era Mano Menezes do Palmeiras? Sim, para 63%. Porque tem a ver com aquilo que eu falei. Poupou o time para pegar o Flamengo. Aí pega o Flamengo e perde, aí. Quem vai se explicar, não é? Vamos lá. Chances de rebaixamento. Tem a ver tudo com o que eu falei aqui. Cruzeiro seria rebaixado pela primeira vez. 75% segundo o Infobola, 85,8% segundo Chance de Gol e 74,4% pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Ou seja, está ali em torno dos 80%. A vida do Cruzeiro não está fácil. Vamos ver o Ceará, que disputa com o Cruzeiro a última vaga. 25%, segundo o Infobola, 15,4% Chance de Gol, 27% segundo o UFMG. Quer dizer, casa de 20, vai. Então as chances de rebaixamento do Cruzeiro são muito maiores. E olha só os adversários que eles têm pela frente. O Cruzeiro pega o Vasco fora, o Grêmio fora e o Palmeiras no Mineirão. O Ceará pega o Atlético Paranaense em casa, em Fortaleza, o Atlético Paranaense já classificado e tal, o Corinthians em casa, que não está metendo medo em ninguém, e o Botafogo já se livrou do rebaixamento fora. Então, até os adversários do Ceará são, em tese, melhores do que os do Cruzeiro. Tá bom? Vamos falar um pouco de música, depois continuo dando voz para vocês. Aliás, não dei voz nenhuma vez hoje, né? Então vou dar agora. Vamos lá. Eu acho que eu não dei ainda, vamos lá. Vocês estão sempre comparecendo e eu não posso deixar de registrar. Tá aqui, ó. Moema, do Rio Comprido. Opa, sou tijucano, então é perto do meu bairro. Luísa, em Maruí, sou do estado do Rio, flamenguista. Aí casei com gremista, filhos todos gremistas e virei gremista. Nildenor Amorim, o que fazer com o jornalista que a primeira coisa que fez foi acusar os brigadistas e aplaudir o Bozo e o ministro dos desmandos. O nome dele é Cláudio Humberto. Mas esse não vale nada faz tempo. Cláudio Humberto não vale nada faz tempo. Lembra? Que ele trabalhava com Collor, era o porta-voz do Collor. Nivaldo, São Bernardo do Campo, assistindo pela TVT. Hoje faz 18 anos do falecimento de George Harrison, um dos 4 Beatles, né? Era o mais tranquilão, né? Juarez e meu filho Pedrão, como sempre, de Mogi das Cruzes. Acusação sem prova, Leonardo DiCaprio incendiário. Esse capitão é uma vergonha nacional e internacional. Beatriz Lula Piguim, São Bernardo, mutirão Lula Livre será na Praça da Matriz, a partir das 9 horas, com um café solidário. Venham todos. O Daniel de Osasco, nuvens negras no horizonte. O governo está instrumentalizando o medo no campo e nas cidades. Não perca seu programa, o Jairo de Camaçari, na Bahia, o Gualberto de Guaianazes, Lenira e Branco estamos assistindo em Feira de Santana. Eles têm muita inveja do Lula.
Falei do Cartola, vou falar de boa música também com a Miúcha. Amanhã faria 82 anos, a queridíssima cantora Miúcha, cujo nome era Heloísa Maria Buarque de Holanda. Ela morreu em 27 de dezembro do ano passado. Filha do grande historiador Sérgio Buarque de Holanda, irmã de Chico Buarque, da Ana de Holanda, da Cristina Buarque. Teve casado com João Gilberto, cantou com ele durante muito tempo nos Estados Unidos, depois cantou muito tempo com Toquinho e Vinícius. Era uma figuraça muito querida por todos. Deixou 15 álbuns gravados. Saúdo aqui a queridíssima Miúcha, falecida no ano passado, que faria 82 anos, tá bom? A Zambelli, já citei a Zambelli aqui. Bolsonarista, bocuda, divulga fake news sem nenhuma, não apura, acusa sem provas. Estava agora em Berlim, segundo matéria do Jamil Chad. Durante o Fórum de Governança da Internet promovido pela ONU, ela culpou as ONGs pelos incêndios na Amazônia. Diz, as ONGs que supostamente deveriam estar protegendo, estavam colocando fogo na Amazônia. Sabe por quê? Segundo ela, para criminalizar um governo que é novo, de direita. Disse mais, nunca a Amazônia queimou tão pouco. Ela não citou o nome do Lula, mas insinuou que o ex-presidente quer censurar as redes sociais. Também reclamou de perseguição política, ao se referir ao fechamento de 400 contas pelo Facebook. Contas que promoviam fake news. Durante algum tempo atrás, o ex-capitão culpou as ONGs pelos incêndios na Amazônia. Vem agora a polícia do Pará e prende 4 integrantes de ONG. E agora escolhemos, incluiu o Leonardo DiCaprio, dizendo que o Leonardo DiCaprio dava dinheiro para essas ONGs, e ele incentiva que essas ONGs põem fogo para desmoralizar. Pensa bem, gente que pratica o bem, que vive na Amazônia em defesa da floresta. Vocês acham que esse pessoal que vai botar fogo na Amazônia não é nenhum madeireiro, não é nenhum garimpeiro, não é nenhum ruralista, criador de gado, plantador de soja? Não, não é. São esses caras que defendem a Amazônia, que tacam fogo na Amazônia, na floresta. É inacreditável. É inacreditável. Ainda bem que eles foram soltos. Mas isso tem que, essa averiguação tem que ir até o fim, para ver por que a polícia mandou raspar a cabeça dos jovens. É de uma crueldade, e tudo sem provas. Vamos lá, vamos em frente. A TVT exibe com exclusividade amanhã, isso é um fato inédito, uma entrevista do presidente deposto da Bolívia, Evo Morales, ao ex-presidente do Equador, Rafael Correa. Em uma parceria com a RT América, canal estatal da Rússia voltada para os países latino-americanos. O programa vai começar, conversando com o Correia, começa às 11 da noite. Você tem que preparar o seu espanhol, porque é todo em espanhol, tá? Nosso colunista de segundas e sextas, Fernando Vitorino, deve ter aprontado mais uma hoje. Vamos ver o que ele trouxe pra gente. Um quarto de notícias, 15 segundos de notícias nacionais e internacionais. Deu na BBC. Vacas russas ganham óculos de realidade virtual para reduzir ansiedade e aumentar a produção de leite. A experiência simula cenário de sol e verão, gerando agradável sensação de conforto nos animais. Inovação tecnológica promovida por Fazenda na Rússia desperta interesse no governo brasileiro. A ideia seria utilizar visor semelhante no imenso gado verde-amarelo, que seria estimulado a viver satisfeito, motivado por imagens positivas como as do dólar valendo 1 para 1 e o preço da carne num patamar aceitável, entre outros cenários que em nada lembram os perrengues da classe média. Feed da mulher do Eduardo Bolsonaro, que viralizou aí nas redes sociais, é inacreditável. Se você tiver tempo, veja. Ela falando da manicure, do sanduíche que comeu nos Estados Unidos, do Havaí. Sensacional. Um abraço do Zé Tavares de Cotia, que a Rádio Jovem Pan foi obrigada a se retratar sobre calúnias contra o Flamengo, o Judiciário do Rio. Eu confesso que eu não acompanhei.
De Guaxupé, Minas Gerais, o André Manabraços. Marinalvo Vidal do Capão Redondo. Foi aqui um circo que armaram, né? Lá no TRF4. Valdir do PT de Itaquaquecetuba, tá? Também presente. O Durvalino Ferraz, de Salvador. Foto do ACM juntinho com a policial Sônia, maior das laranjas, teve 6 votos. Aquela teve 6 votos, pegou a grana, mas era para repassar para outro, né? Porque era aquela cota de candidatas mulheres, né? Da Vila Formosa, Rosalves, Zilmar de São Bernardo do Campo, Luiz de São Mateus, Orlando do Tatuapé. Bom, Douglas Germano é um grande sambista, um grande compositor, violonista, faz 51 anos hoje, nasceu aqui. Ele já foi da bateria da Nenê Vila Matilde, faz trilhas sonoras para cinema, para teatro. A música dele com Elza Soares, Maria da Vila Matilde, fez muito sucesso há muito tempo atrás. Ele, domingo, às 3 da tarde, ele vai se apresentar aqui no Armazém do Campo, ali do Santa Cecília, fazendo o show Esculmalha, que é o título do último CD dele. Ele é na Alameda Eduardo Prado, 499, Campos Elísio, aquela região ali. Mas eu saúdo o aniversário do grande Douglas Germano, 51 anos. Eu vou chamar aqui a 17, tá? Brasil de Fato, daqui a pouco, 15 para as 8, o programa Brasil de Fato, entrevista aqui na TVT, Orlando Silva, deputado federal e possível candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PCdoB. Vamos ver e ouvir um trecho. O fato é que os partidos não têm, na questão racial, um tema relevante. Isso tem como consequência a redução da representatividade da política. Porque a falta de representatividade tem vários fatores que justificam. Um deles é que a população não se vê na elite política do Brasil. Toda vez que eu subo à tribuna da Câmara dos Deputados, que eu observo aquele plenário, eu poderia estar na França, poderia estar na Grécia, poderia estar em qualquer país europeu, se você observa a composição étnico-racial. Tem um programa bem legal do qual sou fã hoje à noite aqui, toda sexta-feira na TVT, que é o Music Thunder Vision, às 10 da noite, no nosso querido Luiz Thunderbird. E o tema de hoje, vale a pena ver o programa, o tema do programa do Thunder hoje é Novos Baianos. Vamos ver e ouvir. Olá, amiguinhos e amiguinhas, camaradas e camaradinhas. Nessa semana no Music Thunder Vision, a gente vai falar sobre os Novos Baianos. Em 1972 eles gravam Acabou Chorar. É um clássico de um nível tão elevado, assim, é considerado um dos maiores discos da MPB de todos os tempos. E a gente tem que fazer um faixa a faixa disso. Faixa a faixa. É sexta-feira, às 22 horas, na TVT. Eu fui a Penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver. Bom, depois do Thunder, que vale a pena ser visto falar dos Novos Baianos, do Acabou Chorar, um disco inacreditável, você tem mais uma atração. É o documentário Estou Viva por Sorte, que fala sobre feminicídio. Lembrando que hoje é o Dia Internacional dos Defensores dos Direitos da Mulher, tá? Então anota aí. A programação está muito legal. Lembra do Ricardo Teixeira? A gente fica, cadê o Queiroz? Cadê o ex-capitão Adriano? Esses são do mal mesmo. Mas tem um cara que não é tão mal, mas é um grande safado, né? Descobriram a safadeza dele. E tá por aí, tá no Brasil, morou em Miami uma época e tal. Ele foi oficialmente banido pela FIFA por corrupção, hoje, aliás. Até aparece na FIFA, todo mundo que tá lá é honesto, não. Um bando de desonesto também, que deviam estar fora, como diria o outro. A entidade anunciou hoje a suspensão definitiva por decisão do Comitê de Ética. Chegaram à conclusão que ele cometeu crime de corrupção no esporte entre 2006 e 2012. De acordo com a FIFA, o Teixeira esteve envolvido em esquemas de suborno, muitos deles relacionados a contratos da CBF referente aos direitos de transmissão das partidas. Mas vem cá, se é direito de transmissão, tem televisão envolvida no meio também, né?
Só vai sobrar para o Ricardo Teixeira? Ousado, né? Tá bom. Salve, Ricardo Teixeira. Onde anda Ricardo Teixeira, hein? Uma boa pergunta. Rapidinho, tela os jogos do fim de semana, tá? Ceará e Atlético Paranaense amanhã. O Ceará com técnico novo, tentando se livrar a todo custo do rebaixamento. E Botafogo Internacional. Agora, no domingo, o tal jogo, Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras se poupou, vai pegar o Flamengo pela proa, vamos ver. Avaí e Fluminense. O Fluminense, com essa vitória de ontem sobre o Palmeiras, já pode respirar. Aí vem Goiás, que está subindo, tentando um lugar muito mais lá para cima. Mas Goiás e Fortaleza vão ficar ali na Sul-Americana. Atlético Mineiro e Corinthians. 2 times que decepcionaram muito esse ano, muito. Vamos lá, CSA e Bahia. As chances do CSA são mínimas. Mas, e o Bahia tentando um lugar lá na Sul-Americana. Santos e Chapecoense. Chapecoense já caiu. E o Santos nessa briga com o Palmeiras, para ver quem fica em segundo lugar. E o Santos precisando de din-din, né? Então tem que chegar em segundo para ver se ameniza um pouco a crise financeira do clube da gloriosa Vila Belmiro. E na segunda-feira, Vasco e Cruzeiro. Esse jogo, sim. O Cruzeiro não pode sequer empatar. Se empatar, beleléu. E com técnico novo. Técnico novo velho, porque o Adilson já foi técnico lá. Sem o Abel Braga, vai. Quanto tempo nós temos? Deixa eu ver se tem mais mensagem aqui. Tem. O Nataildo Ribeiro, aqui de Bela Vista, o Natanael de Salvador, Sávio de Guarulhos, o 03 deu sumiço no computador. Estão dizendo que o Carluxo saiu das redes sociais e deu sumiço no computador. O que será, hein? Que coisa gozada, né? Ele que era tão presente nas redes sociais. Foi encontrado é um tirador de sarro que o sabe. Foi encontrado o navio que despejou óleo no litoral nordestino. Titanic, segundo ele. Que coisa, hein? Gente, como toda semana, todo dia, todo dia, de segunda a sexta, que é o nosso programa ao vivo, a gente coloca no fim um trailer de um filme nacional, para dar uma força ao grande cinema nacional, nossos diretores, produtores, atores e tal. Hoje é um filme do querido Silvio Tendler, grande documentarista, excelente documentarista, gosto muito do trabalho dele. Vamos encerrar com um trailer de um filme dele chamado Alma Imoral, baseado no livro do rabino Newton Bonder. O documentário, ela é um excelente documentarista, né? Lançado esse ano, reúne depoimentos sobre questões filosóficas de ética, religião, sexualidade e política. O Papo com o Zé dessa semana fica por aqui. A gente volta na segunda-feira, já em dezembro, né, último mês do ano. Um bom fim de semana para todos e logo após o trailer do filme do Silvio Tendler, você fica com o seu jornal ao vivo. Um abraço e até segunda. Há um olhar que sabe discernir o certo e o errado. Há um olhar que enxerga quando a obediência significa desrespeito e a desobediência representa respeito.